Olha aí, nosso primeiro audiocast do canal. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro audiocast do canal Mundo Telemarketing. O meu nome é Rodrigo, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos aqui para falar sobre o mundo cão do telemarketing e algumas coisinhas também sobre mercado de trabalho. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos vídeos que nós vamos ter. Aliás, vídeos não, áudios ou audiocasts, que são áudios gravados e que vão fazer parte desse canal que está estreando agora. Na verdade, eu deixei um áudio já gravado de 30 segundos para fazer a introdução desse canal, para aqueles que chegarem agora e se perguntar que canal é esse. Bom, pessoal, muito obrigado para quem está assistindo aí. Esse aqui é um projeto novo. O motivo de ter criado esse canal, na verdade, é um desabafo de alguém que trabalha nesta profissão do capeta, chamada call center, ou telemarketing, ou operador de telemarketing, ou de teleatendimento, seja lá qual o nome você ouviu aí. E se você nunca trabalhou nesta função, ou neste local de call center, você já tem uma felicidade na vida, né? Às vezes, se você achar que você foi fracassado na vida por ter dado errado em outras coisas, pense, porra, eu nunca trabalhei em call center, ou seja, minha vida não está tão ruim. Porque você vai ouvir aqui um relato e os comentários de uma pessoa que trabalhou por muito tempo nessa função, foram vários anos, e ainda está trabalhando nela, né? Acho que provisoriamente ou não, não sei, né? Lógico que é a necessidade do cidadão, né? O telemarketing, ele tem coisas muito ruins, mas tem coisas boas também, acredite se quiser. Principalmente se você está me ouvindo, se você trabalhou nessa função e só viu merda lá dentro, acredite, tem coisas boas também. A gente vai falar também de coisas boas aqui do telemarketing, vai falar também sobre o mercado de trabalho, por que coisas como no telemarketing acontecem também em outras empresas. Então o telemarketing tem uma parte boa que, se você quiser aumentar o seu conhecimento ou entender como funciona o mercado de trabalho, no telemarketing é um dos melhores locais para isso. Você vai ver as forças realmente do mundo corporativo e como ele funciona. Então, logicamente, tem outras empresas de outros setores, mas dentro do telemarketing você trabalha com praticamente 80% ou 90% do mercado. Cada empresa de telemarketing que você vai, você faz parte de um determinado produto de uma empresa. Para quem não sabe, vamos começar por aí. Os operadores de telemarketing são contratados de empresas terceirizadas. Uma empresa terceirizada é uma empresa que foi contratada para fazer o serviço de outra empresa. Então, por exemplo, se você está ligando para o seu banco achando que você está falando com o seu banco, na verdade você está falando com uma empresa terceirizada que o seu banco contratou para poder te atender. E por que eles fazem isso? Porque eles não querem gastar dinheiro com funcionário, que no Brasil, infelizmente, acaba virando despesa. Então, eles contratam uma empresa que seja especialista, entre aspas, para fazer esse atendimento, e essas empresas é que geram o tal do serviço conhecido por muitos de telemarketing, de call center, contact center ou outras merdas de nome que você escuta por aí. A questão é o seguinte, existe o lado bom e existe o lado ruim, mas a gente vai focar um pouco mais no lado ruim, porque a gente vai tirar experiências. Aliás, eu não estou aqui somente para falar mal, mas também para falar mal e tirar boas experiências disso, porque o intuito desse canal também, além de falar do mundo do call center, é também trazer reflexões sobre o mercado de trabalho, o mundo corporativo e o seu desenvolvimento, você como pessoa, para poder enfrentar e prosperar e tirar o melhor do mercado de trabalho. Então, o call center é um dos melhores locais para você se sentir numa guerra, para você realmente enfrentar as forças e os lugares mais absurdos que tem no mundo corporativo. E aí você vai entender a realidade do mundo corporativo e de como que ele funciona. Então, sim, tem uma parte boa no call center.
Porém, a gente vai falar de muitas também que não são tão boas assim. Muitas pessoas já sabem, já ouviram falar que existe a questão do estresse, existe a questão da humilhação dentro das empresas. O salário é uma porcaria, é um salário de merda, é um salário de bosta. E o call center é mais uma dessas profissões que é chamadas de subemprego. Aliás, a palavra subemprego está bem famosa no YouTube, né? Eu não sei se é só para mim, mas aparece bastante vídeos falando sobre subemprego, pessoas que estão falando de desenvolvimento pessoal, de como ou você como mantém um subemprego e sobrevive com ele, ou como você largar o subemprego e ir para o empreendedorismo. E é isso aí. Então eu vou tomar uma aguinha aqui e já falo com vocês sobre essa questão dos pontos negativos, principalmente, do telemarketing. E eu também não vou fazer nenhum corte aqui desse audiocast, porque eu quero gravar tudo na íntegra. Afinal de contas, o canal é meu e eu faço o que eu quiser, né? Então, eu vou deixar tudo em aberto. Eu não sei nem quanto tempo vai durar isso aqui, mas enfim. Bom, vamos falar então do call center. Se não for a pior, é uma das piores profissões do mundo. Eu estou falando aqui da questão do estresse, da questão das humilhações que você sofre, do excesso de carga de trabalho que você tem. Mas você que não conhece call center pode estar se perguntando: mas vocês só trabalham 6 horas por dia? É meio período. Se bem que eu não sei de onde que tirou essa palavra meio período, né? Porque se um período completo é 8 horas, 6 horas não é a metade de 8. Eu sei que eu era ruim em matemática na escola, mas a metade de 8 para mim é 4, não 6. Então já não tem meio período aí. Mas enfim, vamos lá. Vamos para o que interessa. O telemarketing tem 6 horas de trabalho não é porque a empresa é boazinha, e sim porque a carga é emocional, é estressante e o uso da voz, principalmente, faz com que esse tipo de função seja apenas 6 horas. E essas 6 horas, essas apenas, entre aspas, 6 horas, acabam virando 12. Você tem a sensação de que você está trabalhando 8 horas e está fazendo mais 4 horas extras, porque a carga emocional, psicológica, a quantidade de trabalho que você tem que fazer, de clientes que você tem que atender, é um estresse muito louco. E assim, quando você fala dessa área, as pessoas chamam de call center, chamam de contact center, de central de atendimento e todos esses nomes aí. Mas existe uma palavra que pode definir esse setor, e a palavra se chama inferno. Então, quem trabalha nesse setor pode dizer que trabalha no inferno. Porque, como eu disse antes, é difícil ter uma profissão que seja pior do que essa, por causa de todo o transtorno emocional e todo o ônus que você tem. O operador de telemarketing, ou o operador de teleatendimento, o operador de sei lá o que, essa função normalmente deveria se chamar saco de pancadas. Então você trabalha no inferno na função saco de pancadas, porque o operador, infelizmente, ele está ali não para resolver o problema do cliente, mas para tomar porrada de todos os lados. Toma porrada do cliente, toma porrada dos gestores. As pessoas que acham que estão comandando a empresa e que na verdade são muitas pessoas sem experiência, sem técnica e que só sabem ser auxiliares administrativos, fazer planilhas para entregar números não sei para quem. É isso que eles fazem. Fazer uma gestão, fazer uma liderança, conversar com as pessoas, dificilmente você vai encontrar dentro de call center pessoas que fazem. Tem, são a minoria. Porém, a minoria que sabe fazer um bom trabalho está dentro do poço da maioria que não faz um bom trabalho, que não sabe fazer gestão, só entregar números, só entregar planilhas e acabam entrando aí num sistema de um círculo vicioso. A gente vai ter tempo para falar mais sobre isso em outros audiocasts. Nesse daqui eu quero colocar e enfatizar primeiramente só que os problemas iniciais do call center, para que você conheça um pouco, né? A gente está tendo esse audiocast aqui de estreia, então a gente vai apenas conhecer um pouco de alguns motivos, alguns itens que torna essa profissão uma das piores, se não for a pior
profissão do mundo. Tanto que é uma das profissões também que tem uma carga horária, entre aspas, mais baixa, né? Assim como quem trabalha com radiologia, por exemplo, que trabalha 4 horas por... Acho que é 4 horas por dia, né? Por causa da exposição à radiação. E, enfim. Bom, o call center, só para vocês que não estão cientes, toda vez que você liga, por exemplo, para o seu banco para reclamar de algum serviço, ou fazer uma compra, ou qualquer coisa, a pessoa que te atende não é funcionário daquele seu banco. A pessoa que te atende é funcionário de uma empresa que foi contratada pelo seu banco para te atender. Por que as empresas fazem isso? Para não gastar dinheiro com o funcionário. Então, isso, infelizmente no Brasil, a carga tributária é enormemente grande. Então, as empresas têm que terceirizar para poder diminuir os custos. Seria bom se melhorasse os serviços, né? Mas também não melhora, mas enfim. Algumas sim, outras não. Então é preciso terceirizar. Esses terceirizados, uma empresa contrata os tais dos operadores de telemarketing para fazer vários tipos de atendimento, seja eles para vender, para atender atendimento saque, atendimento ao consumidor, atender reclamações, fazer cobranças e fazer outros tipos de venda, e são de vários setores. Pode ser do setor de saúde, marcar consulta, fazer pesquisa, te enfiar um produto goela abaixo, ou colocar um produto que você nem pediu, para fazer cobrança. Sabe aqueles chatos que ficam ligando para te cobrar e não sei o que e tal, né? Se bem que você merece, né? Se você está devendo, pagou suas contas, então tem que ligar mesmo. E aqueles caras que ligam em horários inconvenientes para te vender um produto, todos eles são operadores de telemarketing trabalhando para empresas terceirizadas que foram contratadas por determinadas empresas para fazer esse trabalho. E eles trabalham 6 horas por dia, olha que beleza. A maioria deles trabalham 6 horas por dia numa escala 6x1, que é uma escala quase que criminosa, né? Imagina o funcionário ter que trabalhar 6 dias na semana e só folgar um. Ainda mais em um serviço que trabalha 6 horas diárias. E que essas 6 horas te dá uma sensação psicológica de estar trabalhando 12. Se você acha que eu estou mentindo, vai fazer um teste e trabalha lá na área de call center para você ver. Porque muitas pessoas de fora falam: ah, mas você trabalha em ar-condicionado, você não precisa pegar peso, você não está debaixo do sol e só trabalha 6 horinhas. Olha só que bonitinho, né? Que fofinho esse comentário. Mas a pessoa não sabe que, além do esforço físico que você pode fazer em outros empregos, ou capinar um mato, ou pegar peso, ou quando você trabalha na área de logísticas, ou carregar um caminhão, você não tem essa parte no call center, mas tem o esforço mental, né? Inclusive, quem fala isso, que você trabalha em ar-condicionado e que você está de boa, não está fazendo esforço físico, na verdade é porque não tem costume de fazer o esforço mental, porque não tem inteligência suficiente para tentar entender como que é o ambiente corporativo de quem trabalha em escritório, de quem trabalha no atendimento ao cliente dentro de outros escritórios, que é o call center, ou mesmo quem trabalha de auxiliar administrativo ou outros lugares que sejam dentro de ambientes, seja dentro da empresa ou seja na própria casa. Mas enfim, né, eles não estão usando essa parte do cérebro, por isso que eles não têm cansaço mental e logo o cérebro não se desenvolve, só estão usando a parte física mesmo. Normalmente é só essas pessoas que falam isso, né? Quem trabalha com a parte física, eu queria trabalhar onde você trabalha, só 6 horas por dia, dentro de escritório e pronto. Não é assim que funciona. Bom, algumas questões do call center, por exemplo, vamos começar com o salário extremamente baixo, salário mínimo na maioria das vezes. Algumas vagas oferecem um salário um pouco maior, mas é um salário mínimo. Isso é um pouco justificável porque o salário não é pago por quanto a empresa quer, e sim pela lei da oferta e procura. Se eu tenho 500 mil pessoas para poder trabalhar nesta mesma função e todas elas conseguem fazer essa função, então por que eu vou pagar um salário maior para essas pessoas? Então aí já tem uma questão de mercado, oferta e procura. Salários vão ser baixos, sim. O segundo fator é o ambiente de trabalho. As únicas coisas boas no ambiente de trabalho é que sim, você pode trabalhar em lugares com ar-condicionado, isso pode ser bom ou ruim, dependendo da pessoa, e você pode trabalhar com lugares que às vezes nem isso tem, ou se tem um ar-condicionado ele está desregulado. A maioria das empresas que eu trabalhei,
A porcaria do ar-condicionado sempre está desregulado. E está desregulado mais para o frio. E aí, você deve estar se perguntando, beleza, se o ar-condicionado está desregulado, vai lá e regula. É só colocar numa temperatura ideal, certo? É, né? Não. Para você mexer num simples ar-condicionado, você precisa abrir uma porcaria de um chamado. E o desgraçado que mexe com o ar-condicionado vai vir 2, 3 dias depois. E até lá você suporta o frio, o problema é seu, veste uma blusa e foda-se. Porque para você apertar o botão de um controle para mudar a temperatura do ar-condicionado, você precisa ir no computador do supervisor, abrir um chamado para o fulaninho aparecer lá 2, 3 dias depois. Olha que belezinha que é trabalhar em escritório com ar-condicionado, né? Principalmente quando ele está a menos de 20 graus, essa porcaria. Bom, essa é uma das questões, né? O ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho pode ter colegas de trabalho que são legais, eu já fiz muitas amizades no ambiente de call center. Você pode sentar junto com esses colegas e tem gente muito boa no call center, mas também tem os vagabundos, tem gente otário, tem gente que rouba a sua comida, tem gente... Eu lembrei disso agora. Ainda bem que eu não levava comida para a empresa. Colocar comida na geladeira dentro de uma empresa. Se você coloca um bifão lá, você coloca de manhã, quando você chega na hora do seu almoço já não tem mais. Tem aqueles assaltadores de marmita. Tem essas e outras coisas que eu vou falando no decorrer dos outros audiocasts que virão pela frente. Eu só estou dando aqui uma pincelada, mais ou menos o que você vai ver dentro desse canal. Eu vou pular a parte do ambiente e vou falar um pouco sobre a gestão, né? Cheio de pessoas que se dizem gestores, mas na verdade são fazedores de planilhas. Esses caras não sabem nem o que estão fazendo lá, eles ficam competindo entre si para ver quem é que entrega o maior número de planilhas dentro do menor tempo possível. E deve ter 1 ou 2 ou 3 pessoas lá que realmente se preocupam, são bons gestores, têm experiência, sabem trabalhar com a equipe, porém eles não têm o poder para mudar a empresa. E a empresa continua a mesma cagalhada de sempre. Isso a gente também vai comentar. Cada ponto que eu estou citando aqui será comentado em outros audiocasts, porque cada ponto desses aqui já dá um audiocast já bem grande. E aqui eu só estou fazendo uns comentários por cima. Aliás, como aqui também é o meu primeiro audiocast, eu estou aprendendo como fazer esse tipo de conteúdo. Então eu já estou com 17 minutos e meio de fala e eu acho que eu nem cheguei perto do que eu queria dizer nesse audiocast aqui. Então eu estou fazendo esse apunhado geral para ir desmembrando tudo isso depois nos outros audiocasts, nos audiocasts seguintes, né? Conteúdo é que não vai faltar para isso daqui. Bom, outra parte, né, além da gestão, temos aí o estresse muito alto. Esse vai dar um audiocast bem polêmico sobre o estresse. E temos também os pontos positivos, que também vai dar um audiocast muito legal sobre pontos positivos e que a gente pode tirar lições e aprender sobre o mercado de trabalho e como funciona o mundo corporativo. Na verdade, eu não falei quase nada do que eu programei, eu queria falar nesse audiocast, coisa que eu não vou fazer em outros, mas eu queria deixar para vocês mais ou menos quais são alguns pontos a serem abordados do call center. E o que eu quero também que vocês saibam aqui nos próximos audiocasts, nós vamos discutir muita coisa. A gente vai falar de entrevista de emprego, a gente vai falar sobre o mundo corporativo, como são esses chefes filha da puta que trabalham nessas empresas, eu não sei por que eles estão lá. A gente vai falar dos atendimentos ao cliente, a gente vai falar como o funcionário é tratado, em alguns tons de humor, outros não, outros mais sério. Eu vou tentar trazer também alguns reacts de alguns vídeos dos engravatados, que bonitinho, que falam um monte de merda e as pessoas acreditam, e aí tentar desmistificar e mostrar um pouco a realidade aí para vocês. Bom, marinheiro de primeira viagem aqui vai encerrar esse audiocast por aqui, né? Eu me programei para falar uma coisa, mas na verdade eu acabei falando outra, né? Eu achei que ia conseguir abordar um desses itens que eu passei para vocês aqui de forma mais sucinta, mais prática, mas infelizmente eu não consegui, né? Mas vamos deixar aí para audiocasts futuros, né? Inclusive é até bom, né? Porque aí eu vou ter muito conteúdo para poder postar e não vai ser um canal que vai ficar parado aqui. Mas por enquanto vai ser isso. Eu vou deixar aqui
o meu agradecimento, né, se você chegou até aqui. E vamos trazendo aí audiocasts, vamos conversar sobre essas coisas. E acho que eu já estou enrolando demais, né? Vamos encerrar essa parte aqui e vamos ver o que nós temos para os nossos próximos audiocasts. É por aí, eu acho que essa é uma boa estreia, mais ou menos, né? Enfim, eu vou encerrar com essa musiquinha aqui do 007 GoldenEye. Até o próximo audiocast. Fui!